Vamos o início da carta de Filipenses, Paulo diz assim: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Não tenho como provar algumas coisas que digo aqui, mas eu não vejo a hora quando chega o domingo. A semana é boa, graças a Deus, não fico ansioso, não é ansiedade pecaminosa, mas a gente não vê a hora que chega o domingo para rever os irmãos e principalmente para compartilhar a palavra com os irmãos. É a maior alegria da minha vida, é o momento talvez mais feliz da minha vida, dentre muitos outros. Cânticos maravilhosos nós cantamos, né, irmãos? Cânticos maravilhosos. Eu não sei se todo mundo tem o inário, eu tenho o inário na minha Bíblia, né? Nós cantamos, às vezes, alguns cânticos muito antigos, cânticos lá do começo do século XX, às vezes alguns até do século XIX, e alguns até mais antigos ainda. Nós temos cânticos no nosso inário que são do quarto século. Você sabia disso? Do quarto século. Alguns cânticos muito interessantes, muito bons. E um dos cânticos que nós cantamos aqui foi, ele tem uma frase que fala do fragoso ao cantil ao não sei o que celeste. Fragoso ao cantil. Eu não vou fazer aqui chamado oral, né? Mas eu duvido que a maioria dos irmãos saiba o que é fragoso ao cantil. É um português que a gente... E olha aqui, ó, a nossa irmã uruguaia. Explica para nós, brasileiros, irmã. Explica, fala alto. Geralmente, eles usam uma escarpa de rocha que cai no mar, assim, muito perpendicularmente. Exatamente. Aí, precisamos de uma estrangeira uruguaia, uma irmã sábia, que nos ensine o português, né? É um português antigo, é claro, mas é exatamente isso. Fragoso ao cantil é um rochedo de inclinação muito grande que normalmente se vê o mar. Então, quando o compositor ele viu aquela imagem, ele compôs o hino com essa frase. É importante, irmãos. Até mesmo para que a gente vai pregar hoje, é importante a gente sempre saber o que está cantando e pensar no que está cantando, né? Isso é muito, 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 muito importante. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos muito pelo privilégio que o Senhor nos dá de trazer-nos à tua casa para glorificar o teu nome, louvar, orar e ter comunhão com os irmãos. Mas, ao Deus, nós sabemos que esta hora é a hora que o Senhor fala conosco através da tua palavra, e nós te pedimos sabedoria para compartilhar a tua palavra com clareza, e nós pedimos, ó Deus, também sabedoria, graça do Senhor, para que abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, os nossos olhos espirituais, para que nós enxerguemos na tua palavra a tua vontade e a nossa vida seja modificada para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das indústrias mundiais que praticamente não tem crise, elas não passam por crises, é a indústria do entretenimento, a indústria dos shows, a indústria que procura entreter as pessoas. Essa é uma realidade muito nova, é uma coisa que vem acontecendo desde o século XX para cá. Isso não era uma realidade até o século XIX. O entretenimento, ele invade a vida das pessoas de uma forma assim quase imperceptível para a maioria de nós. E por que a indústria do entretenimento tem essa capacidade de realmente ter as pessoas cativas? Porque as pessoas gostam de ser entretidas. Essa é uma necessidade praticamente do homem moderno, do homem pós-moderno, do ser humano da sociedade atual. Ele gosta de entretenimento, ele gosta de muito entretenimento. Eu não vou aqui dar uma aula de história para os irmãos, mas existe toda uma causa para isso, existe todo um desenrolar na história da filosofia, um desenrolar da própria história humana,
para chegar no ponto que nós chegamos. Hoje as pessoas não têm mais muito apreço pelo raciocínio, pelo pensar, pelo refletir. As pessoas são muito mais movidas por emoção. As pessoas são guiadas por sentimentos de uma forma assim quase que idolátrica. E isso realmente tem, inclusive, adentrado as nossas igrejas. Muitas igrejas evangélicas, inclusive presbiterianas, têm abraçado esse tipo de coisa. Mais ou menos assim. Devemos ter um culto mais alegre, entre aspas, como se a alegria ela fosse produzida por nós, seres humanos. Devemos ter um culto onde o pregador faça mais piadas, seja mais alegre, seja mais extrovertido, conte mais histórias, ou fale muito de coisas da vida cotidiana das pessoas, para que as pessoas sejam mais envolvidas na palavra. E nós temos um espectro, né, de coisas até muito simples, até muitas coisas muito absurdas. Eu estive conversando hoje com uma irmã pela manhã, e ela estava me explicando, olha, eu vim de uma igreja que as pessoas não prestavam atenção na hora do culto, na hora da palavra. Elas não prestavam atenção. Elas estavam mais preocupadas no momento onde haveria a sessão de profecias, onde a pessoa ia ouvir uma profecia, uma palavra de Deus para mim. Isso é muito estranho, meus irmãos. Isso é realmente muito estranho à própria palavra de Deus. Não é próprio da palavra de Deus isso. Isso é uma coisa moderna, isso não é uma coisa presente até o século XIX. No século XVII, nós crentes na Inglaterra, nós somos chamados, nós somos designados como o povo do livro. O povo do livro. Se a Inglaterra se tornou a grande potência cultural e econômica até o século XIX, principalmente no século XVIII e XIX, e até hoje a gente tem reflexos disso, né? Nós precisamos falar o inglês. Ontem eu não assisti, mas eu creio que bilhões de pessoas no mundo assistiram o casamento real. Então, ainda é um reflexo daquela poderosa Inglaterra do século XVIII e XIX. E ela chegou a esse poderio por causa de uma revolução dos cristãos, principalmente dos reformados. Infelizmente, hoje a Inglaterra é um país praticamente ateu, quase ateu. Ainda há muitos crentes lá, graças a Deus. Mas hoje a gente sofre essa influência negativa, meus irmãos, de uma exacerbação enorme dos sentimentos, das emoções, e nós somos limitados na nossa reflexão da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que está diante de nós hoje, e é um texto sequencial, eu não escolho os textos para pregar, os irmãos sabem muito bem disso, ele nos fala de uma pregação de Paulo, onde ele usa algumas palavras muito interessantes a respeito dessa questão da racionalidade. Eu convido-os a abrirem Atos capítulo 17, versos de 1 a 9. Atos capítulo 17, versos de 1 a 9. Paulo agora visita uma outra cidade, Tessalônica, uma grande cidade, uma cidade importante, mais importante do que Filipos. Ela era a capital da Macedônia, era um entreposto comercial, era uma cidade portuária, onde você tinha um fluxo de comércio muito grande, muitas pessoas passavam por ali, era uma cidade bastante importante. Diz assim o texto: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, que eram duas pequenas cidades ao longo do caminho entre Filipos e Tessalônica, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio.
Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eu quero falar com os irmãos hoje a respeito do evangelho racional que transtorna o mundo. O evangelho racional que transtorna o mundo. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para os irmãos a importância de algumas palavras na primeira parte do discurso de Paulo, do verso 1 ao 3. Diz o texto que Paulo visitou uma sinagoga em Tessalônica. Por que tinha sinagoga em Tessalônica e não tinha sinagoga em Filipos? Essa era uma pergunta que os irmãos poderiam estar pensando. Porque Tessalônica era uma cidade completamente livre. Ela não tinha dependência de Roma. Ela não seguia a legislação romana. Então, aquele decreto do imperador Cláudio, lá no ano 49, que fazia com que todos os judeus fossem expulsos das cidades aonde haveria legislação romana, não aconteceria em Tessalônica, porque Tessalônica era uma cidade livre, uma cidade completamente independente. Muito bem, ele vai à sinagoga como de costume, como era o seu padrão, quando na cidade havia uma sinagoga, e diz o texto que por 3 sábados ele arrazoou com eles acerca das Escrituras. Esta é a primeira palavra que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Irmãos, essa palavra ela é extremamente técnica. Se você pegar essa palavra no original, no grego, ela é uma palavra usada, inclusive, pelos matemáticos gregos. Ela é uma palavra que tem a ver com um estudo sistemático, como se fosse a comprovação de um teorema. Quem estudou matemática, ou quem lembra de quando estudou matemática, você viu lá vários teoremas de Pitágoras e assim por diante, onde você fazia uma demonstração com cálculos. Isso é uma coisa extremamente racional, é uma coisa extremamente técnica, é uma palavra realmente que leva a pessoa a pensar passo a passo até chegar a uma conclusão. É essa palavra que Paulo está usando aqui. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? O que Lucas, o autor do livro de Atos, está querendo nos dizer? Que Paulo usou toda a sua capacidade de raciocínio, demonstrando através do Antigo Testamento, que era a única coisa que eles tinham, que realmente Jesus Cristo era o Messias prometido. Ele estava olhando as profecias do Antigo Testamento e demonstrando, olha, as profecias apontavam para Jesus, como o Messias. Nós não sabemos os textos que Paulo usou aqui na sua pregação. Provavelmente, muitos textos de Isaías, talvez o Salmo número 2, que eu fiz questão de colocar na liturgia no começo. Nós sabemos isso porque lá no capítulo 13, quando Paulo pregou na Antioquia da Pisídia, nós vimos um resumo da sua pregação. Nós vimos mais ou menos daquilo que Paulo falava. Aqui nós não temos, mas a gente pode prever que realmente Paulo usou aqueles textos que nós já conhecemos de Isaías, de Salmo 110, Salmo 2 e outros tantos. O que eu quero chamar a atenção para os irmãos é sobre essa questão. Paulo, ele não fez uma exposição emocional. Paulo não fez uma exposição argumentativa para mexer com emoções das pessoas. Ele fez uma exposição da palavra. Uma exposição da palavra.
Ainda diz o verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Então, há outros dois verbos aqui, expor e demonstrar, também na mesma linha do arrazoou. Ele fez um estudo ali, ele mostrou realmente, olha, Jesus Cristo, esse Jesus que eu estou anunciando, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Então, ele usa realmente de toda a argumentação racional para mostrar que Jesus é o Cristo. E, além do mais, no final do verso 13, ele diz assim, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Há uma ênfase aqui no texto original, que no português a gente perde um pouco, em falando assim, olha, esse que eu estou falando, esse de quem eu estou falando, há uma ênfase aqui na palavra, esse é o Jesus a quem eu estou anunciando. É necessário que esse seja realmente o Cristo. Por isso eu fiz questão que quando nós lemos o texto de Lucas, falando que a mesma expressão está ali onde o próprio Jesus diz essa expressão. É necessário que tivesse que acontecer aquelas coisas. Então, essa é uma palavra que dá a ideia de que, por que foi dessa forma? Porque Deus quis que fosse dessa forma. Porque era a vontade de Deus revelada para a igreja do Antigo Testamento e para a igreja agora do Novo Testamento. Era dessa forma que Jesus tinha que ser demonstrado como sendo o Cristo. Agora, a aplicação prática para nós hoje, meus irmãos. Eu fico muito feliz com uma igreja pequena como a nossa, onde há tantas pessoas interessadas no estudo da palavra. Por exemplo, a própria Dona Olga, né? Dona Olga, uma senhora idosa, uma avó, fazendo instituto bíblico. Que bênção, meu irmão. Olha, isso é uma alegria, isso é uma das coisas que mais me enche de alegria, viu, Dona Olga? Isso me fico encantado com isso. E alguns outros irmãos fazendo o instituto bíblico ali do Jardim Girassol, é isso mesmo, né? Do pastor André Silvério. Aliás, recomendo com muito entusiasmo tudo aquilo que estiver ali no Instituto do Jardim Girassol. Os irmãos ali são meus irmãos preciosos, são irmãos meus, professores, alguns amigos meus que estudaram junto comigo. Realmente vale a pena os irmãos se aplicarem nisso. Escola dominical, meus irmãos, é uma outra coisa que também é uma outra ferramenta que a igreja abre para que os irmãos cresçam na palavra. Como foi alegre hoje a minha aula de escola dominical com a irmã Irineia, porque ela estava falando exatamente isso. Nós fizemos um estudo a respeito de predestinação, que não é um assunto muito fácil, mas conforme a gente ia vendo os textos, a dona Irineia ficou encantada com a palavra, e nós nos alegramos juntos. Nós nos alegramos com aquela palavra estudada ali. Então, escola dominical, meu irmão, é uma bênção para a nossa vida. A palavra de Deus, ela realmente transforma o nosso coração. Ela muda a nossa mente. Ela muda a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa própria vida. Ela aumenta a nossa fé. Muitas vezes a gente faz a seguinte oração: Senhor, aumenta a minha fé. Só que a gente mesmo não faz nada para que isso aconteça. Nós não vamos à escola dominical, nós não lemos a nossa Bíblia ao longo da semana, nós não procuramos compreender a vontade de Deus revelada nas Escrituras, e a vontade de Deus é que nós conheçamos Ele através das suas Escrituras. Por exemplo, veja Isaías 55:11, o que o próprio Deus fala lá através do grande profeta Isaías. O que ele diz ali? Isaías 55, verso 11. Diz assim o texto: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Veja como o próprio Deus está falando aqui. Veja como Deus, ele valoriza a sua própria palavra. Irmão, você quer agradar a Deus? Tenha apreço pela palavra de Deus. Tenha apreço pela sua palavra. Essa é a vontade de Deus para a sua vida.
Há muitas pessoas que dizem assim, olha, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Né? Como nós ouvimos hoje pela manhã, a irmã testemunhando para mim. Olha, o pessoal não queria saber de ouvir a pregação da palavra, mas quando chegava na hora da profetada, olha, agora tem uma palavra do Senhor aqui para o irmão. Aí eles ficavam todos atentos, ficava todo mundo agitado. Mas acontece que Deus não nos fala através de homens desta forma. Ele nos fala através da sua palavra revelada. O texto está dizendo isso aqui para nós. Ele vela pela sua palavra, e a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem a capacidade espiritual de mudar a minha vida e a tua vida. Então, precisamos dar atenção à palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra de Deus. Precisamos ouvi-la, precisamos obedecê-la, precisamos compreendê-la. Precisamos ver a Bíblia como um todo. Samuel e Rogério aqui se dedicam aos domingos pela manhã, nos falando a respeito da aliança de Deus, como que a aliança de Deus é revelada nas Escrituras. E aqueles irmãos que têm vindo, têm ganho realmente muito ensinamento, têm conhecido um Deus extraordinário. Eu sei, meus irmãos, que muitos que aqui estão hoje veem vários programas ditos evangélicos ao longo da semana. E você nunca vai me ouvir aqui criticando, falando, não, não faça isso ou não faça aquilo. Até porque nós presbiterianos, nós não temos muito essa ideia de que o pastor ou o presbítero, ou seja lá quem for, o pregador, ele não pode ficar direcionando a vida das pessoas, falando, faça isso, faça aquilo. Nós não temos o G12 aqui, né? Nós não temos aquele grupo onde que as pessoas mandam nas outras. Não é assim que funciona a igreja presbiteriana. Nós fazemos recomendações. Meu irmão, se você passa a semana e você vê vários programas evangélicos, eu não sou contra isso não, mas escolha bons programas, pelo amor de Deus. Escolha programas que realmente preguem a palavra de Deus. Pessoas sérias, comprometidas com a palavra de Deus. Não ouça pessoas que brincam com a palavra de Deus, ou que distorcem a palavra de Deus, ou que não falam realmente da palavra de Deus. Eu estou falando isso não é por mim, é por você, meu irmão, é porque eu zelo pela sua alma, eu zelo pela sua mente, eu zelo pelo seu coração. A primeira preocupação minha é com a glória de Deus. Em segundo lugar, com a sua saúde espiritual, com a sua vida. E, em último lugar, eu até me preocupo um pouco comigo mesmo. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Isso é importante você saber. Irmão, eu não sou só professor de escola dominical, eu não sou só pregador aqui, eu também faço aconselhamentos. Eu faço muito aconselhamento que a maioria dos irmãos, às vezes, nem ficam sabendo. E em muitos aconselhamentos, as pessoas, às vezes, vêm com dramas terríveis. Elas apresentam problemas quase que intransponíveis, simplesmente porque elas não têm uma mente voltada para a palavra. Só por isso. Você percebe pecados assim grosseiros, formas de pensar, formas de raciocinar, formas de enxergar a vida completamente equivocadas com a vida cristã. Por quê? Porque elas não estão afeitas à palavra. Eu não faço isso, mas se eu fizesse um questionário para a pessoa e falasse assim, escuta, irmão, quanto tempo durante a semana você gasta com vários programas televisivos? Ah, pode ter certeza. Ela assiste de tudo. Se você for contar as horas que você gasta durante a semana assistindo esses programas que normalmente não acrescentam nada na sua vida, nem intelectualmente, nem moralmente e muito menos espiritualmente. Jogos de futebol. Eu amo futebol, não estou falando que você não gostar de futebol. Quando tem Champions League, eu não vejo a hora de chegar lá sábado para ver a final da Champions League. Eu gosto de um bom futebol. O futebol brasileiro está meio caído, eu não estou gostando muito dele aqui, não. Mas a Champions League eu gosto, eu não sou contra isso não, meu irmão. Agora, você passar 4 horas por semana assistindo o jogo da quarta e o jogo do domingo, vendo futebol, e se envolvendo com futebol, e depois você não gasta 1 hora na semana lendo a palavra. Depois, quando aparecem os problemas, aí eu fico lhe perguntando, e agora, irmão, o que você vai fazer?
Normalmente, os problemas que as pessoas nos trazem no aconselhamento é por pura falta de conhecimento das Escrituras. Pura falta de obediência às Escrituras. Veja como que Paulo está dando importância às Escrituras. E veja, eles não tinham o Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Nós temos uma revelação ainda maior. Nós temos o Novo Testamento completinho na nossa mão. Que privilégio que nós temos, meus irmãos. Sabe, dona Olga, eu estou há 1 ano e 5 meses dando aula no Instituto Bíblico lá em Sapopemba, bem longe. Eu vou lá uma vez por mês, há 1 ano e 5 meses. O ano passado, eu tinha uma classe que se reunia aos sábados pela manhã. Eu saía de Arujá por volta das 7h30, mais ou menos, para chegar lá às 8h30, um pouquinho depois, porque as aulas começavam às 9 da manhã e iam quase até meio-dia. De 9 às 12, quase 3 horas de aula. Sabe qual era o meu público? Antes disso, os irmãos que frequentavam essa classe eram pessoas que estavam procurando crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento bíblico, para ajudarem no ministério da igreja. Serem melhores evangelistas, serem melhores conselheiros, serem ajudadores do pastor. Uma igreja pequena, irmãos, não é uma igreja grande. Quando eu comecei a dar esse curso, eu fiquei impressionado, dona Olga. Sabe por quê? A maioria dos meus alunos eram pessoas idosas. A maioria, 99%. E aí depois eu fui conhecendo alguns, não era vida fácil, não. Eles saíam do trabalho, às vezes, trabalhavam até sexta-feira à noite. Depois, no sábado de manhã, eles levantavam cedo de novo, pegavam o ônibus e iam lá para a igreja de Sapopemba para terem a aula do Instituto Bíblico, no sábado pela manhã, das 9 da manhã até o meio-dia. A classe de sábado de manhã, eu tinha acho que uns 2 jovens só, cerca de 15 alunos. 13 eram pessoas idosas, avós e avós. Tinha gente que levava até um netinho. O camarada ia para a aula e levava o netinho, que ficava olhando o netinho, porque a filha estava trabalhando. E eu ficava admirado com aqueles irmãos. Estão lá, trabalhando. Estavam no 3º ano, o ano passado, formaram-se, no final de 2017. Formaram-se. Estão lá ministrando. Eu agora dou aula às segundas à noite. Toda segunda, uma segunda-feira por mês. Agora é um grupo diferente, é um grupo, na maioria jovens. Na maioria jovens, agora inverteu. Alguns adultos, alguns idosos, mas a maioria jovens. E dou graças a Deus por isso. E incentivo os irmãos. Leiam as Escrituras, se inscrevam no Instituto Bíblico aqui próximo. Nós não temos um Instituto Bíblico aqui, mas é bem próximo. Participem da escola dominical, meus irmãos. Participem das programações da igreja. Ontem nós tivemos aqui mais um estudo que a mocidade, muito sabiamente, aqui há uma mocidade sábia, uma mocidade madura, não é uma mocidade infantil, não. Uma mocidade que escolheu temas relevantes para cada um de nós. E eu mostrei ontem à noite aqui como era relevante o assunto. E nós tínhamos 8 pessoas só aqui. 8. E eu fico me perguntando, será que os outros irmãos que não vieram, com exceção daqueles que têm os seus problemas, né, eu, por exemplo, a Cida está aqui, é um milagre, porque ela fez uma cirurgia ontem, estava com dores ontem. E hoje ela está aqui dando aula na escola dominical. É admirável isso. Então, com essas exceções que nós temos dificuldades, alguns irmãos têm criança que fica doente, não pode vir por causa do frio, mas quantos outros talvez estivessem pensando, esse assunto aqui eu sei de tudo. Será, irmão? Será que você sabe de tudo? Eu mesmo, quando estudo, eu gasto horas estudando. Irmão, para fazer uma pregação aqui, eu gasto no mínimo 16 horas estudando. 16 horas. Um estudo bíblico, eu gasto mais de 20 horas estudando numa semana. E sabe quando eu termino o estudo, eu falo assim, gente, eu não sei nada. Eu ainda estou aprendendo, eu fico boquiaberto, falei, quanta coisa tem para aprender.
Aí eu fico me imaginando assim, eu fico pensando comigo, aqueles irmãos que não vieram ontem à noite, a não ser por causa de dificuldades pessoais, você acha que sabe tudo sobre o assunto de ontem à noite? Quando você enfrentar problemas na sua família, meu irmão, e não pense que a sua família é imune a problemas. Não pense nisso. Todas as nossas famílias têm pés de barro. Nós temos dificuldades. Nós temos lutas pessoais. Quando você enfrentar um problema desse, como é que você vai enfrentar? O que você vai fazer? Talvez quando você procurar o pastor para um conselho, talvez seja tarde demais. E normalmente é isso que acontece, viu, irmãos? Normalmente é isso que acontece. Lá na Vila Maria nós tivemos essa experiência durante muitos anos. Às vezes um casal chegava lá diante do conselho e falando assim, olha, nós queremos nos separar. Mas peraí, quando que começou isso? Não, faz tempo, mas a gente nunca falou para ninguém. Agora chegou num ponto que não tem mais volta. A gente só veio comunicar. Meu irmão, se você tiver qualquer probleminha, resolva o seu probleminha. Não deixe esse probleminha se ajuntar com outros probleminhas e depois se tornar um problema tão grande que você não tem mais solução. O ministério da palavra, meus irmãos, ele não é só esse que eu estou fazendo aqui agora, a pregação. O ministério da palavra também vai pelo ensino. Por isso que nós temos escola dominical. Para os irmãos aprenderem mais da palavra. Outra coisa, não é só pelo ensino técnico da escola dominical. Também na reunião da igreja, com os grupos, reunião de famílias. A reunião nas casas, onde nós temos uma vez por mês, uma vez só por mês. Nesse momento, nós estudamos as Escrituras também. É outra oportunidade que você tem, é outro momento de ministério da palavra. Isso para não dizer, se você, por exemplo, visitar um irmão, você, quando visita um irmão, durante a semana, aí, talvez, você vai à casa do irmão, pegue a Bíblia, abra, leia um salmo. Talvez você não seja um grande expositor da Bíblia, mas leia um trecho da palavra. Pense sobre aquilo, ore sobre aquilo. Esse é ministério da palavra também, aconselhai-vos uns aos outros. Paulo nos diz isso em Romanos 15, 14. Eu sei que vocês são crentes maduros, vocês são crentes, a bondade de Deus está em vocês, portanto, admoestai-vos uns aos outros. É assim que Paulo diz lá. Mas como que você, meu irmão, vai falar com outro irmão da palavra, se você não está afeito à palavra? E eu já disse isso outras vezes. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldades, inclusive, na leitura. Alguns irmãos dá sono. Alguns irmãos não conseguem ler. Eu sei de tudo isso, eu conheço essas limitações. Mas hoje, meus irmãos, nós estamos nos 2018. Hoje você não precisa ler mais nada, você não precisa saber nem ler para ouvir um texto. Tem aplicativo de celular hoje que você coloca no seu celular, aplicativo gratuito, fácil de baixar. Você coloca qualquer texto lá, ele lê para você. Você pode ler no carro, você pode ler no ônibus, no metrô, você pode ler na hora do almoço, você pode ler a hora que você quiser, sem saber ler. Ouvindo no celular a escritura, um livro, qualquer coisa. Nós temos milhões de recursos hoje, nós temos áudio, vídeo, nós temos muita coisa hoje, não tem desculpa, meu irmão. Quais foram os resultados da exposição de Paulo? O primeiro resultado, a gente vê no verso 4. E se você prestar bem atenção nos textos, você vai ver que é muito parecido com algumas coisas que a gente já havia falado. E eu não me importo em repetir essas coisas, esses conceitos para os irmãos. Muito parecido com o que aconteceu com Pedro e com o próprio Paulo em outras ocasiões. No verso 4 nos diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Há dois verbos importantes aqui, persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Essa expressão, ela está numa forma verbal chamada passiva, ou seja,
essas pessoas não fizeram nada por si só. E nem foi Paulo e Silas que os persuadiram e que os uniram a eles mesmos. Não, foi o próprio Espírito de Deus. O próprio Deus estava trabalhando na vida daquele grupo de pessoas para que eles pudessem compreender. Eles foram persuadidos. Essa palavra também é técnica, ela tem a ver com argumentação. Eles fizeram um cálculo, eles avaliaram, eles pensaram. Eles ouviram tudo aquilo que Paulo expôs durante 3 sábados na sinagoga. Eles olharam tudo aquilo, eles conferiram. É isso mesmo, eles foram persuadidos, eles foram convencidos na mente. Precisamos usar a nossa mente, meus irmãos. Não podemos ser um povo como o povo do mundo, que é guiado por emoções, por sensações. Não podemos. Procure depois, eu não vou nem falar nada para você, mas procure depois, tecnicamente, como é formado um telejornal. O Jornal Nacional, por exemplo, que é o que a gente mais vê. Veja qual que é a técnica de formar o Jornal Nacional. Você vai ver que tem toda uma ciência muito bem elaborada para colocar quais notícias no começo, quais notícias no meio e quais notícias no fim. Sabe por quê? Porque ele quer atingir o seu coração. Ele quer atingir a sua emoção. Porque eles sabem, meus irmãos, todo diretor de marketing de uma grande empresa sabe que a maioria das pessoas são totalmente dominadas pelas suas emoções. E por isso a grande quantidade de propaganda para todo lugar que você vê. O nazismo conquistou o que conquistou, fez o que fez, numa cultura extremamente desenvolvida, que era a cultura alemã. Eu até hoje acho os alemães o povo mais culto do mundo. O povo que tem a maior filosofia, é o povo mais desenvolvido do planeta, na minha opinião particular. Mas naquela nação desenvolvida, foi onde nasceu o nazismo, onde prosperou o nazismo. E por quê? À base de quê? À base de muita propaganda, de convencimento emocional de massas. Massas de pessoas seguiram um maluco como Hitler. Numa cultura livre. Não era um país fechado, comunista, como é a Coreia do Norte hoje. Não era. E não se enganem, meus irmãos, vocês são bombardeados por notícias, por telejornais, por propagandas o tempo todo, tentando cativar as suas emoções, o seu coração. Eles não querem que vocês pensem, eles não querem que vocês reflitam, eles não querem que vocês raciocinem. Os políticos fazem isso. Agora vai começar a campanha política, não vai? Você vai ver, eles vão começar a sair na televisão o tempo todo, comendo pastel, na feira, pegando criancinha pobre no colo e beijando. Por que eles fazem isso? O que ele está atingindo em você? As suas emoções. Olha que bonitinho o político, tão bonzinho, come pastel na feira, ele pega o pobrezinho no colo, ele beija, ele não tem vergonha de ir na favela. Que coisa linda. O que ele está fazendo, meu irmão? Você acha que o político é burro? Ele estudou, ele sabe que ele vai conquistar o teu coração, mas ele não quer que você pense no que ele fez. Ele não quer que você pense naquilo que ele faz. Ele não quer que você pense naquilo que ele tem como meta de seu governo. Não quer. É escravidão, é uma população escrava a população brasileira. E não é só brasileira, não. A mídia norte-americana, meus irmãos, ela é pior que a brasileira. Vocês sabiam que a Globo News, ela é uma reprodução fiel, ipsis literis significa totalmente igual à CNN norte-americana?
Você pensa que aqueles analistas da Globo News aqui no Brasil, eles fazem realmente alguma reflexão política? Não, eles copiam tudo da CNN. Tudo. Reprodução total. Você sabia disso? Você, quando está vendo um filme, um programa na televisão, ou mesmo uma novela, que não é bem recomendado, mas você é livre para assistir o que você quiser. Você é totalmente livre. Você, quando está vendo qualquer coisa, meu irmão, você para pensar, o que está transmitindo ali? O que quer me dizer isso? O que quer me convencer disso? Ou através disso? Você faz porque nós não estamos acostumados, meu irmão. E eu tenho preocupação com a sua vida espiritual. E eu quero que Deus seja glorificado na sua vida. Eu quero que Deus seja honrado na sua vida. Eu quero que você agrade a Deus conhecendo a sua palavra. Simples assim. Mas há uma outra reação. Há uma segunda reação aqui. De pessoas que também foram induzidas pelos seus sentimentos, os judeus, verso 5. Nós vamos agora até o verso 9. Os judeus, porém, movidos de inveja. O que é inveja, irmão? Sentimento. Sentimento. Não é literalmente racional. Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Meus irmãos, o judeu, imagina o judeu, frequentador da sinagoga, o religioso, aquele cara que senta todo dia lá no banquinho da igreja, da sinagoga. Moralista, correto, conhecedor das escrituras do Antigo Testamento. Foi movido de um ciúme tal, porque Paulo e Silas estavam levando boa parte daqueles membros da sinagoga a crerem no Senhor Jesus Cristo. Movidos de ciúme, o que eles fizeram? Uma coisa que era inconcebível para o judeu. Se você conhecer a cultura judaica, como eu conheci de perto, você fala assim, não podia estar acontecendo isso. O judeu se ajuntou com o pior tipo de malandro que tinha na cidade. Jamais um judeu se ajuntaria com um tipo de malandro da cidade. Mas olha onde leva o sentimento. Olha onde leva a loucura dos nossos sentimentos. Por causa de ciúmes, eles se ajuntaram, eles quase que contrataram os malandros da cidade, os nóia, que a gente chama hoje nóia, não sei se mudou essa palavra hoje, os malucos do pedaço, os doidos do pedaço, os bandidos. Eles ajuntaram aquela turma toda e falaram, vamos agitar lá na cidade e vamos na casa daquele Jason, que era inclusive um membro da sinagoga, um judeu. O nome dele é muito semelhante a Josué, o nome hebraico. Vamos lá e vamos encontrar Paulo e Silas lá, vamos levar eles para a praça, vamos acabar com eles. Foi isso que eles fizeram. Essa foi a reação. A reação é motivada por Satanás. Satanás está aqui por trás disso. Porém, o verso 6 nos diz que eles não os encontraram. Paulo e Silas não estavam na casa de Jason, embora eles se hospedassem na casa de Jason. Por que eu sei que Jason é judeu? Não só pela aparência do nome, mas porque Paulo não se hospedaria na casa de um gentil, num lugar que tinha uma sinagoga tão forte como a sinagoga de Tessalônica. Aliás, essa cidade de Tessalônica, ela existe até hoje, com o nome de Salônica. Ela está lá hoje, 2018, hoje, ela existe. As ruínas dessa sinagoga estão lá até hoje. Então, eles não encontraram. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o próprio Jason, o próprio irmão deles na fé, o próprio judeu, e alguns irmãos que já haviam abraçado o Evangelho, perante as autoridades, clamando, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Parênteses aqui, curiosidade bíblica para você, meu irmão, para você ter mais confiança na palavra de Deus que você tem em mãos. Sabe essa palavrinha, autoridades, que está aqui? Ela não foi uma boa tradução. A palavra é politarca.
Quando Lucas escreveu isso, e os especialistas incrédulos no século XVIII e XIX viram essa palavra, eles falaram assim, olha, a gente não pode confiar no que Lucas escreve. Não existe essa palavra em nenhuma literatura do Oriente Antigo. Nenhuma. Eles não conheciam essa palavra. Politarca? Que é isso? Eu sei, a politarca significa várias autoridades. Politarca, é a palavra grega. Várias autoridades. Mas eles não conheciam isso. Não conheciam. Eles falaram, olha, a gente não pode... Lucas inventou uma palavra. Porque a gente não sabe dessa palavra em canto nenhum. Nenhuma literatura e nenhum gibi do mundo tinha politarca. Aí o que eles falavam, os estudiosos, ateus, céticos? A Escritura, você não pode confiar muito nisso, não. Porque Lucas inventou uma palavra aqui que não existe. Só que no começo do século XX, escavações arqueológicas descobriram na própria cidade de Salônica, agora, a cidade moderna, Salônica, eles descobriram sítios arqueológicos que você tinha arcos na entrada das cidades de 17 inscrições com a palavra politarca. Era uma palavra verdadeira, só que era uma palavra muito específica de Tessalônica. Havia 5 a 6 líderes políticos em Tessalônica. Era um grupo, era um colegiado de autoridade. Então, politarca eram 5 ou 6 autoridades. Era 5 num determinado momento e depois passou para 6. Eles é que dominavam na cidade. Então, isso foi descoberto depois, mais para frente. Aí os céticos, caiu o queixo. Puxa, Lucas escolheu uma palavra que ninguém no mundo sabia, mas ele estava precisamente certo. Perfeito. E eu já contei casos assim parecidos para vocês. Lucas é especialista. Fecha o parênteses, acabou o momento curiosidade bíblica. Aí Paulo ele diz uma coisa, ou melhor, não é Paulo que está dizendo aqui, aqueles líderes judeus, eles fazem uma frase aqui muito interessante. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Sabe o que significa a palavra transtornando o mundo aqui? A palavra, literalmente, ela significa, eles estão virando o mundo de cabeça para baixo. Como é que a gente sabe disso? Porque foi descoberta uma carta do ano 41, onde um menino, adolescente, rebelde contra o pai, e ele morava com o pai e a mãe estava longe, ele escreve uma carta para a mãe e fala assim, olha mãe, o pai aqui, ele está transtornando a minha vida, ele não deixa fazer o que eu quero, ele está virando a minha cabeça de ponta, ele está me virando de ponta cabeça. A mesma palavra, a mesma ideia. Meu irmão, sabe o que é isso? Na verdade, o mundo daquela época e o mundo de hoje, ele já está de ponta cabeça. Um mundo rebelde contra Deus, um mundo onde os valores são contra a palavra de Deus, um mundo que despreza, inclusive, essa palavra aqui, já é um mundo de cabeça para baixo. O que aqueles missionários estavam fazendo era realmente virando de novo o mundo, mas agora com a cabeça para cima. O mundo já estava de cabeça para baixo. Quando você estiver cheio da palavra, quando você estiver falando com seus colegas, seja lá de qual área de ação que você estiver, você também vai virar a cabeça das pessoas de ponta cabeça. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela muda as pessoas. Os judeus aqui, eles usaram argumentos, 2 argumentos. Olha, eles estão transtornando o mundo, eles estão virando o mundo de cabeça para baixo, e eles estão também se rebelando contra o Império Romano, porque eles estão falando que existe um outro rei, que é um tal de Jesus, e não César, que era o grande imperador romano. A gente sabe que não é verdade isso. Paulo e Silas não estavam falando contra o Império. Mas que eles estavam transtornando o mundo, eles estavam sim.
Eles estavam mudando aquele mundo. Eles estavam colocando as coisas realmente de cabeça para baixo. Diz o verso 8, verso 9, que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Porque ninguém queria que tivesse uma agitação política ali. Mas, meu irmão, onde o evangelho chega, o evangelho transforma pessoas. Quando você vive o evangelho, você vai ter duas reações das pessoas ao seu redor. Ou elas vão te ouvir, e elas vão ter as suas vidas mudadas pela sua postura, pelo seu estilo de vida, pela sua mensagem, ou elas vão se revoltar contra você. Elas vão usar dos meios mais demoníacos contra você. Agora, meu irmão, fique preocupado com uma coisa. Se onde você está, você não causa nenhuma reação, nada. Ninguém muda e ninguém te odeia. Ninguém te ama, ninguém te odeia. Comece a desconfiar. Será que eu estou sendo realmente um cristão verdadeiro onde eu estou? Será que eu não sou mais um com o mundo? Será que eu também não estou de cabeça para baixo? Será que eu também não estou vivendo os mesmos valores do mundo? Então eu não estou incomodando ninguém. O crente tem que incomodar, meu irmão, para o bem ou para o mal. Se você falar a verdade em amor, mesmo que seja em amor, você vai incomodar. Alguns vão ouvir você e vão falar, é isso que eu preciso. Mas a maioria talvez fale assim, você é um crente chato. E eu vou te perseguir, eu não gosto de você. E eu vou querer acabar com a tua vida. É a realidade do mundo que a gente vive. É o mundo de Caim e Abel. O evangelho tem transtornado a sua vida, meu irmão? Ou você está completamente inerte ao evangelho? O evangelho não faz absolutamente nenhuma diferença na tua vida. A graça de Deus, a misericórdia, o poder dele, ainda são manifestos aqui. Porque o que acontece? No verso 9. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. O que aconteceu ali? As palavras aqui, elas são técnicas, elas significam o seguinte, eles fizeram um acordo jurídico com um pagamento de fiança. Jason, ele assinou um documento prometendo que eles não voltariam mais àquela cidade. Paulo vai falar isso na sua carta aos Tessalonicenses, nas duas cartas, ele vai comentar sobre isso. Ele vai falar assim, Satanás me impediu de voltar aí. E aí ele pagou uma fiança e falou assim, então está tudo resolvido, eles não vão voltar mais aqui. Na verdade, foi uma graça de Deus, porque eles poderiam ter matado Jason. Eles poderiam ter matado os irmãos que estavam na casa de Jason. Então a gente enxerga aqui a graça de Deus livrando Jason e os outros irmãos. Porque a igreja de Tessalônica, ela cresceu, ela se tornou uma igreja forte, muito grande. Quais foram os resultados dessa empreitada, meus irmãos? Quais foram os resultados desses pequenos 9 versículos na igreja de Tessalônica? Você quer ver? Eu quero que você abra a Bíblia junto comigo. 1 Tessalonicenses 1, 5. Aliás, eu quero fazer um desafio para os irmãos. Nós estudamos no capítulo 16 a respeito do ministério de Paulo, principalmente em Filipos. Então, eu desafio os irmãos, nessa semana que se inicia hoje, você leia a carta de Paulo aos Filipenses. São 4 capítulos pequenininhos. São 2 folhinhas só, Você lê em meia hora. E logo a seguir, você leia as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. É um pouquinho mais longa. Para você ver aquilo que nós estamos falando aqui como um desenvolvimento histórico, o que reflete isso nas cartas. Você tem mais luz no livro de Atos quando você vê as cartas do próprio apóstolo Paulo.
Mas eu quero que você veja agora comigo, capítulo 1, verso 5 de 1 Tessalonicenses. Olha o que Paulo diz para eles depois, tempos depois ele escreveu isso. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. Ó, outra palavra técnica aí, matemática. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ele não está falando do que ele falou, ele está falando do nosso evangelho, o evangelho que ele pregava. Irmão, se acontecer isso comigo, ou com qualquer outro futuro pregador que estiver aqui, se ele não pregar a palavra, manda o cara embora. Manda o cara embora. Se um dia eu começar a falar aqui da minha cabeça e não expor o texto, me mande embora. Eu fiquei louco. Eu fiquei doido. Pode me mandar embora. Vai lá na Vila Maria e fala, tira aquele seminarista de lá, está doido. Está falando da cabeça dele. E eu não quero ouvir nada da cabeça dele. Quem sou eu para falar, por exemplo, com o seu Elias? Olha a experiência desse homem, do Ciene, presbiteriana de 4ª geração, Samuel. Quem sou eu para falar da minha vida para esses irmãos? Se eu não vier aqui falar a palavra de Deus, meu irmão, fica em casa. Eu vou fazer outra coisa. Se algum pregador não falar da palavra, de não expor a palavra, não mostrar o que está na palavra, ele não serve para a igreja. Não serve. O nosso evangelho. Agora veja, como que as pessoas receberam essa palavra de Deus? Você vai para o próprio 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. É só virar a página. Olha como é que aqueles irmãos receberam a palavra. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. 2 pontos. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheis não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Os que credes. Aquele que crê, a palavra opera poderosamente. E veja que ele está falando assim, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ele expunha o Antigo Testamento. Ele fazia alguma coisa parecida com o que eu estou fazendo hoje no Novo Testamento. Claro que ele fazia com muito mais autoridade, com muito mais poder, com muito mais unção, porque ele era um apóstolo. Era o Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas não era muito diferente, o conceito não é diferente. Aliás, a forma que nós, pastores presbiterianos, pregamos, ou pelo menos devemos pregar, não vou dizer que todos pregam da mesma forma, é expondo as Escrituras para os irmãos. E o meu maior desejo, o meu maior sonho, meus irmãos, é que cada um de vocês amem a palavra de Deus. A Flávia orou assim hoje, antes do culto, que nós tenhamos o nosso coração ardendo pelo Senhor e pelo Evangelho. É isso aí. Esse é o desejo do meu coração. 1 Tessalonicenses 1,6. Volta de novo lá para o capítulo 1. Agora verso 6. A palavra agiu de tal forma na vida daqueles irmãos que eles passaram a modelar as suas vidas cristãs seguindo a Paulo. Veja. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, que é o Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, e depois vai falar outras coisas. Você pensa que eles receberam a palavra assim, do jeito que a gente está recebendo hoje aqui? Confortáveis, sentadinhos, tranquilos. Hoje à noite eu chego em casa, vou jantar, assisto um pouquinho mais de televisão, amanhã eu levanto, vou trabalhar, ninguém vai me perturbar. Não era assim. Era de muita tribulação, no meio da tribulação. E eles receberam como? Com a alegria do Espírito Santo. Eu falo isso o tempo todo, você já percebeu, mas não é porque eu quero, é porque o texto diz. Irmão, você tem alegria no Espírito Santo pela palavra?
tem produzido isso na sua vida? Quando você chega num lugar assim, as pessoas falam assim, caramba, por que esse cara está alegre? A vida dele é tão difícil. A vida dele é dura igual a minha. Ele tem que pagar imposto, ele tem que levantar cedo, ele tem que trabalhar, pegar ônibus, metrô, ele é despedido, ele perde o emprego. Ele tem tudo o que eu tenho de dificuldade, mas ele continua alegre. Que alegria é essa? De onde você tira essa alegria? Alguém fala isso para você? Ou alguém pelo menos fala assim, olha, eu desconfiava que você tinha alguma coisa de diferente. Eu sabia que você tinha alguma coisa de diferente. Ou você não faz diferença nenhuma. A palavra, meu irmão, ela produz alegria no nosso coração. E quando eu falo em alegria, volto a repetir isso. Não é você estar com um sorrisão assim, ó. Eu conheço um monte de gente na televisão assim, ó. Com esse sorrisão grandão assim, ó. Mas o coração é triste. A vida é triste, a vida é podre. Não é isso, você pode até ter uma carinha meio séria. Eu mesmo sou um cara sério. Eu não fico dando risada o tempo todo. Mas você pode ter um coração alegre. E de onde vem essa alegria? Da palavra do Senhor. Não vem de outra coisa. Eu podia aqui contar piada para vocês, eu podia aqui fazer um monte de peripécia, eu podia chamar aqui uma equipe toda com coreografia, o pessoal andava, pulava, a gente podia cantar uma música bem alta, bem forte, com aquela batida assim, O que eu ia mexer em você? Na sua emoção, mas não na sua mente, não no seu coração, não nos seus valores. 1 Tessalonicenses 1,7, é um versículo depois. Olha o que diz. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Na Macedônia, a região maior, onde Tessalonicenses era a capital, e a Acaia, que era a região do sul, a outra província, grega, romana. Aquilo foi tão impactante, aquele poder da palavra foi tão impactante na vida daqueles irmãos, que eles se tornaram modelos, eles começaram a ser falados em outros lugares. Onde Paulo chegava, ele chegou... Acaia, quem ficava na Acaia? Corinto. Ele foi depois para Bereia, que é a outra cidade da Macedônia. Ele foi para outras cidades, ele chegava lá e falava assim, rapaz, aqueles crentes de Tessalônica, eles são impressionantes. Que vida, que fé, que amor, que dedicação, no meio de tanto sofrimento. Eles estão demonstrando a sua fé. Era essa a transformação na vida deles. E é esse o meu sonho para a nossa igreja presbiteriana do Jardim Fortaleza. Que o Jardim Fortaleza olhe para nós e fale assim, gente, que são aqueles crentes de lá? O que acontece com aqueles caras? Os caras têm a mesma dificuldade que eu tenho, eles não têm privilégio nenhum, mas a vida deles é diferente, eles têm uma vida santa, a forma deles falarem é diferente, eles têm confiança em Deus, eles têm alegria, eles têm fé, eles se amam, eles se ajudam, eles têm um estilo de vida diferente, eles são unidos. Os casamentos deles são exemplos, os filhos deles são exemplares, não são perfeitos, mas são exemplares num mundo caído como nós estamos. Esse é o meu sonho para a Igreja Presbiteriana do Jardim Fortaleza. Eu lhe pergunto agora, meu irmão, esse é o seu sonho também? Porque não adianta ser só meu, tem que ser seu, senão você não tem noção do que é ser igreja. É seu também? O que você tem feito? O que você tem buscado para que isso seja uma realidade? Mas tem mais. Tem mais. Veja o verso 8. Por quê? Ele vai explicar por quê. O que estou ouvindo aí em todos os cantos que eu vou? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, olha só, foi longe, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ah, que sonho, meu irmão, né, Duciene? Já pensou o dia que o apóstolo Paulo pudesse falar assim para nós? Olha, aquela igreja do Jardim Fortaleza, eu não tenho nem mais o que falar deles. Não tenho o que falar. O que vocês estão vendo aí, ó, o que vocês estão ouvindo por aí é suficiente.
Rapaz, eu olho para aqueles homens da igreja, eu vejo maridos santos, maridos líderes das suas igrejas, homens que educam seus filhos na palavra, homens que amam as suas esposas, homens que são líderes na igreja, homens que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que cuidam das crianças. Olha, eu vejo aquelas irmãs, que irmãs amorosas, submissas à palavra, que trabalho lindo que aquelas irmãs fazem. E os jovens, então, daquela igreja, olha, eles, sábado à noite, eles estão todos reunidos, buscando a palavra, amando o Senhor, se importando com a vida dos seus vizinhos. Não tem mais o que falar dessa igreja, não tem mais o que falar. É uma igreja missionária. Meu irmão, a gente não pode sonhar em ser missionário no Afeganistão se você não é missionário nem dentro da sua casa. E não tem sentido uma igreja não ser missionária. Uma igreja é naturalmente missionária. Não é uma opção, fala assim, não, nós não somos uma igreja missionária. Não existe isso. É natural, faz parte de ser cristão ser missionário. Seja perto, seja longe. Eu oro, meu irmão, para que você ame a palavra. Eu oro para que você ame essa palavra. Ame a Deus acima de todas as coisas. E eu quero que você saia daqui com a seguinte oração. Eu vou pegar as frases da Flávia. Senhor, faz o meu coração arder pela tua palavra. Arder pelo Senhor. Amar o Senhor profundamente.